Olá, meus queridos irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Hoje eu queria falar sobre 4 chamados que Jesus Cristo faz a nós. E cada chamado que ele faz a nós tem uma característica importante, uma característica de alívio e uma característica de compromisso com o Senhor. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. É importante que você anote ou abra a sua Bíblia para que depois você estude novamente a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus disse o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Essa é a primeira chamada do Senhor. Nós estamos vivendo dias de muito cansaço, de muito peso, tanto espiritual como emocional, um peso que é traduzido por uma aflição, por uma angústia, pelo medo, pela incerteza, né? Estamos vivendo dias de pandemia, estamos vivendo dias de preocupação excessiva, preocupação em várias áreas, a área física, a área emocional, a área psicológica, emocional, a área financeira, a área existencial, enfim, é um conjunto de fatores que nos tornam cansados. Quando Jesus diz assim, vinde a mim, venham até mim, ele está falando no sentido de que pare e preste atenção nas minhas palavras. Preste atenção naquilo que eu ofereço a você. Venham até a mim. Eu sou um redentor. Eu sou o Salvador. Eu sou aquele que pode trazer a você palavras de ânimo, palavras de certeza de vida eterna, palavras de certeza que inundam, invadem o nosso coração. Nós vivemos um tempo onde as famílias estão cansadas. Vivemos um tempo onde pais estão cansados com seus filhos, porque os filhos estão muitas vezes trancados em casa, ou muitas vezes estão ali sob essa quarentena, ou muitas vezes estão enfrentando as dificuldades normais da vida, qual seja a adolescência, pré-adolescência, adolescência. Nós estamos cansados com o excesso de informações inúteis para a nossa vida. Isso cansa. Eu não sei se você sabe, mas principalmente quem trabalha muito com dados e informações, já naturalmente se cansa. Eu trabalho com dados e informações e ao final do dia a gente está esgotado de tanto ver informações na sua vida e na sua frente, né? E essas informações elas vão acumulando na sua vida. Então hoje você tem uma geração ultra conectada, sendo bombardeada de informações o tempo inteiro, e isso cansa a sua mente, cansa sabe, de você ver, cansa visualmente falando. Nós estamos ultra conectados, nossos olhos estão ultra conectados com o celular, a nossa mente é bombardeada de informações o tempo inteiro, ela tem picos de alto e baixo o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que você lê uma matéria positiva, como por exemplo a descoberta de um medicamento que pode ajudar na questão da pandemia, no outro segundo você já vai lá embaixo porque você lê uma notícia de que o número de mortos vem aumentando, o número de contaminações vem aumentando. Então é um seno, sabe? É um pico, é uma montanha russa de emoções, é uma montanha russa de informações, é uma montanha russa que nós vivemos diariamente. Ao mesmo tempo que de manhã você recebe a notícia de que, sabe, o seu filho foi muito bem na escola, à tarde você recebe a notícia de que alguém passou mal, está indo para o hospital. Então, assim, nós vivenciamos dias de muita tensão, de muito cansaço espiritual, emocional, de abalos emocionais. Isso impacta na nossa vida, né? Então, quando Jesus diz assim, vinde a mim, ele está dizendo assim, venha até as minhas palavras, ressignifiquem sua vida, venham até aquilo que eu propus a vocês. Vocês estão cansados e sobrecarregados. É óbvio que Jesus não estava falando de cansaço
físico, vamos dizer assim, literalmente. Olha, você que está carregando um fardo, você que está trabalhando demais, você que está... Nesse caso, você precisa de um descanso. E nesse caso, você precisa de um lazer, você precisa de um descanso, você precisa de uma pausa, você precisa, sabe, parar um pouco. Mas, para além desse tipo de cansaço, Jesus está falando também de um cansaço emocional, de um cansaço espiritual, de um cansaço das incertezas da vida, de um cansaço psicológico, psicoemocional. É esse cansaço, é isso que sobrecarrega as nossas vidas. Então, as palavras de Cristo quanto à nossa existência, quanto à nossa certeza de salvação, de que Deus está conosco, de que nós temos os atributos para vencer as dificuldades, né? Tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então estas palavras são alívio, essas palavras são um bálsamo de alívio que cura o cansado, que alivia para o cansado, para aquele que está cansado, para aquele que está sobrecarregado. Talvez este seja o momento que você está vivenciando. Eu vivenciei ao longo desse último ano de pandemia momentos de extremo cansaço, mas momentos de regozijo, momentos onde eu precisei me resguardar também, momentos onde eu fui instruído pelo Senhor a tomar cuidado, a me resguardar, a saber dosar as situações. E mesmo assim, durante muito tempo a gente vem vivenciando momentos difíceis, de cansaço, de esgotamento muitas vezes. Então, a palavra do Senhor, Jesus, que diz: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele vai nos aliviar com as próprias palavras que nós derramamos diante dele, através das súplicas que nós suplicamos, da oração, da entrega, né? De dizer: Senhor, eu já não aguento mais, eu preciso de uma pausa, eu preciso que o Senhor agora tome conta de mim, eu preciso que o Senhor agora pegue na minha mão e nós caminhemos, porque eu estou cansado. Então é nessa hora que você entrega, e ao entregar ao Senhor, né, com certeza esse alívio desse fardo emocional, desse fardo espiritual que você muitas vezes pode estar carregando por culpa, por medo, por sensação de incerteza, é entregue ao Senhor. E isso nos dá um alívio quando nós conseguimos entregar ao Senhor pela fé e dizer: Senhor, toma conta de mim, cuida de mim, eu estou indo até o Senhor, eu estou indo até as suas palavras, ó Deus. No versículo 29 de Mateus 11, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olha, aprender com Cristo é ouvir e botar em prática, não ser apenas um estagiário da fé, mas aquele estagiário é aquele cara que vai ali para ser aprendiz. Não. Você tem que colocar em prática. Porque Jesus está falando assim, ó, aprendam de mim. Aprendam comigo. Um homem de dores, um homem que suportou, né, o peso que o pecado do mundo impôs à vida dele. Então, aprendam comigo, pois sou manso, é um atributo. O que é mansidão? Mansidão é você ser calmo diante das circunstâncias. Não deixar com que as circunstâncias ao redor te causem um tormento, te deixem atormentado, te deixem atribulado, te deixem desequilibrado. Então eu ajo com mansidão, eu ajo com calmaria, eu tenho dentro de mim, então, essa calma para exercê-la diante das provocações do mundo. Aprendam comigo. Não deixem que palavras que venham de fora tirem a sua paz. Não deixem que situações que venham de fora tirem a sua paz. E não deixe que muitas vezes as situações que venham de dentro, né, perturbem a sua paz. É isso que Jesus quis dizer quando ele diz: aprendam de mim, pois eu sou manso.
Sabe, as palavras, as provocações, as zombarias, as situações provocativas que o mundo coloca e oferece, e Satanás usando o mundo para me afrontar, né? Ele não vai conseguir me tirar do sério. A paz vai reinar em meu coração. Eu não vou ficar com ódio, eu não vou me alimentar com ódio no meu coração. Eu não vou me alimentar com as tribulações, eu não vou cair num desequilíbrio. Por quê? Porque eu aprendo com o Senhor que eu devo ser manso, que eu devo agir com mansidão, que eu devo analisar a situação, que eu não devo ser idólatra de mim mesmo, ególatra. Sabe aquela pessoa que tem um desequilíbrio em seu ser? Ele é explosivo, ele é temperamental e ele se orgulha muitas vezes disso. Porque eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou explosivo e nervoso. Qual é a vantagem nisso? Nós devemos mortificar esse lado carnal que nós temos e aprender com o Senhor. E eu falo por mim, eu era uma pessoa muito difícil em alguns aspectos, mas eu venho aprendendo ao longo da minha conversão, ao longo dessa jornada cristã, que muitas coisas são inúteis de se debater, de se discutir, de brigar, de entrar em discussões frívolas, de deixar com que o mundo conduza a minha vida com as provocações que o mundo faz e eu acabar ficando ali desequilibrado, desmotivado, atribulado por questões que estão apenas tirando a minha paz. E eu preciso aprender com o Senhor a ser manso nessa hora. Isso vai fazer bem para a minha alma, isso vai fazer bem para o meu físico, isso vai fazer bem para a minha vida espiritual, emocional e física. Porque sou manso e humilde. A humildade está em reconhecer que eu não sou a última bolacha do pacote. A humildade está em reconhecer que eu dependo do Senhor, que eu dependo muitas vezes também de pessoas próximas a mim que vão me ajudar. Eu não posso ser orgulhoso. Jesus, ele sabia da sua dependência do Pai. Várias vezes ele se coloca na situação de humildade para mostrar a nós. Ele lava os pés dos seus discípulos, numa demonstração clara de humildade à sua missão salvadora e redentora. Ele se coloca todas as vezes que ele sobe ao monte para orar e ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, lá no Getsemane, por exemplo, numa entrega, numa humildade, numa situação de dependência total ao Pai, na sua missão. Então, muitas vezes nós queremos resolver na nossa força, achando que nós temos força suficiente para enfrentar todas as coisas. Não temos humildade de reconhecer que erramos. Não temos humildade de reconhecer que precisamos de ajuda. Não temos humildade de reconhecer que nós dependemos sim dos bons conselhos. Porque muitas vezes nós estamos caminhando para o buraco. Nós estamos indo a passos largos para um abismo. E quando a gente chega nesse abismo, a gente vai cair. Mas sempre tem alguém olhando, observando você indo para esse buraco. E eu tenho que ter humildade de reconhecer e de pedir ajuda quando eu estou caindo, quando eu estou no fundo desse poço. E muitas pessoas não têm essa humildade. Você precisa ter humildade de reconhecer isso. Aprendam com o Senhor a ser manso e humilde de coração. E olha o final. Olha o prêmio para você que é manso, humilde de coração. Olha o prêmio. Pois vocês acharão descanso para a sua alma. A alma cansada, a alma atribulada é a causa de suicídios, de desespero, de pânico, de medo, de bloqueio, de aprisionamento, de escravidão. A alma cansada, a alma que está debaixo de uma pedra enorme, aquela alma que está sendo esmagada. Você vai se contraindo, se comprimindo, a sua alma vai comprimindo até o ponto que você diz: eu não quero mais viver.
Porque a vida é dor, a vida, sabe, tá doendo demais. É a alma que está cansada. Então, se nós aprendemos que nós devemos entregar ao Senhor este fardo que carregamos, que está nos aprisionando, que está, sabe, sendo peso para os nossos ombros, com certeza absoluta, a minha mente, a minha alma, a minha psique, o meu ser vai ser mais livre. Eu conheci pessoas que passaram a vida aprisionados por uma mentira, por uma sensação de culpa. Isso as consumia diariamente, elas estavam, definhando por causa da culpa, morrendo, estando mortas em vida, não conseguiam ter vida abundante, não conseguiam viver, eram esmagadas pelo peso da culpa, o dia inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não existe alma que aguenta isso, não existe ser humano que aguenta isso. Então nós precisamos retirar essa pedra, esse fardo, esse peso que nos torna cansados e sobrecarregados, e nós vamos morrer sobrecarregados se não entregarmos o nosso fardo espiritual, o nosso fardo emocional ao Senhor. Essa é a minha palavra de hoje para você sobre chamadas de Cristo. A terceira chamada, são 4 chamadas, a terceira chamada está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Vamos abrir aqui, 4:19. Jesus disse assim, ó: vinde após mim e eu lhes farei pescadores de homens. Fazer pescador de homem é tornar o cristão um evangelista, mas o ponto principal não é o tornar pescadores de homens. O ponto principal dessa passagem está no vinde após mim. É um chamado. O primeiro chamado é o vinde a mim. Venham até mim. É pessoal. É quando eu preciso ir até o Senhor. Aprendei de mim é a segunda chamada, porque sou manso, humilde de coração. A terceira chamada é vinde após mim, ou seja, me siga. Eu aliviei as suas dores, eu aliviei o sobrecarregar que você está tendo, sabe, o peso. Você aprendeu de mim, você aprendeu comigo, você ouviu as minhas palavras. E agora, vem após mim, me segue. Porque aí então, se você me seguir, eu farei você pescador de homens, para ganhar outros que estão cansados e sobrecarregados, para falar de mim a outros que estão sobrecarregados no meio do caminho, cansados, atribulados, doentes, desesperados, com fome, famintos, injustiçados. Então eu vou após Jesus, porque ele vai para estes. Ele vai para os cansados, os sobrecarregados, os injustiçados, os doentes desse mundo. É para lá que ele vai. Então eu sigo, vinde após mim, porque Jesus é o nosso mestre. Quando Jesus diz, vinde a mim, eu reconheço que Jesus é o meu redentor. Quando Jesus diz assim, aprendei de mim, eu reconheço que Jesus é o meu ensinador. Ele me ensinou naquele momento, ele mostrou. Quando Jesus diz, vinde após mim, eu reconheço que Jesus é o meu mestre. E em quarto lugar, João capítulo 15, vamos abrir aqui, João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, versículo 4. É o quarto chamado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É o quarto chamado. Permanecei em mim. É reconhecer que Jesus é o dom da vida, que Jesus é a vida. Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. E ninguém vai ao Pai
senão por mim, disse Jesus. Permanecer em Jesus é permanecer no seu ensino. Permanecer em Jesus é permanecer na sua palavra. Permanecer em Jesus é ir até Ele todas as vezes que eu estou cansado e sobrecarregado. É aprender de Jesus. É ir após Jesus. Eu permaneço em Cristo, mesmo diante de todas as circunstâncias que me abalam, mesmo diante de todas as propostas que o mundo dá, mesmo diante do pecado, mesmo diante do meu tropeção, mesmo depois de cair, Jesus me dá a mão e me levanta. Jesus me tira do poço. Jesus reconduz a minha vida aos trilhos. E eu permaneço nele. E é isso que é importante para a nossa vida hoje, meus amados irmãos. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem. 4 chamados importantes do Senhor Jesus para a minha vida, para a sua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, igreja. Tenha dias abençoados diante do Senhor. Lembre dos 4 chamados e com certeza nós teremos dias melhores. Amém? Deus abençoe a sua vida.